Que rede social ao vivo, transmissão ao vivo, live, e leio na Bíblia de Jerusalém, mas o nome da cidade, da capital de Israel é Jerusalém, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 28 aqui na Bíblia. Estai atentos a vós mesmo e a todo o rebanho, nele o Rua HaKodesh, o Espírito Santo vos constituiu guardiões, para apacentardes a querrilá de Deus que ele adquiriu para si, pelo sangue do seu próprio Filho, né? Então, segundo as Escrituras, a comunidade foi adquirida, comprada, né, pelo sangue do seu próprio Filho, né? Isso porque em Ieruanã, capítulo 10, versículo 30, está escrito, né? Eu e o Pai somos um, né? Mas não é um igual o dedo aqui, porque existe o Pai e também existe o Filho, né? O Pai é Yehová, o Filho é Yehoshua, né? Que significa Yehová salva, Yahvé salva, né? Lá em Corinto, Shaul, Achalia, o apóstolo Shaul, disse que no fim, quando Mashiach e Yehoshua tiver destruído todos os inimigos, e o último deles é a morte, né? Então ele devolverá o reino, o poder, né, a autoridade ao seu Pai, né? Mas e como é que ficará o Filho, né, na eternidade, né? Depois do milênio, Isaías 65, 66, no milênio é novos céus, nova terra, mas o mar ainda existe, né? Embora o eixo da terra que desalinhou no dilúvio, ele realinha nesse terremoto do sexto selo com Elias e Moshe. Moisés na grande tribulação, cumprindo o sexto selo, o eixo da terra se alinha, então não haverá inverno. As estações mudam. Tudo volta a ser como no princípio, no paraíso, né? Mas o mar ainda existe, do lado de cá no milênio. Porém, do outro lado, após o juízo final do trono branco, a Bíblia diz que o mar já não existe mais, né? E o mar já não existe mais. Isso é depois do trono branco. E por que o mar não vai existir mais? Porque a Kadosh, Santa Kadosh, cidade de Jerusalém celestial, a qual Achalia, Shaul, Paulo disse que é a nossa mãe, né? A nossa mãe é a santa cidade de Jerusalém. Então, quando o mar não existe mais, depois do trono branco, a cidade desce. A cidade tem quase 2.400 quilômetros de altura, de largura, de comprimento. Altura, largura e comprimento são iguais, né? Você tem uma base de Jerusalém ao IEM, dá 2.000 quilômetros hoje.
Israel, Jerusalém ao IEM dá 2.000 quilômetros. Simplesmente dá 2.000 quilômetros, né? E a cidade tem mais ou menos 2.400 quilômetros. Ou seja, hoje iria de... Eu falo Jerusalém porque a cidade ela vai descer ali no Monte Sião, né? O Monte Moriá, onde ainda vai ser construído o terceiro templo. O Monte Sião, o topo do Sião, Moriá. Ele tem 2 quilômetros do Monte das Oliveiras, né? Que tem 150.000 sepulturas de pessoas que ali foram enterradas porque sabe que o Mashiach virá do leste, né? Vai pisar seus pés no Monte das Oliveiras, né? Mas que vinda é essa? Há uma primeira vinda, a qual ele nasceu da Virgem Miriam, para fazer a redenção, derramando seu sangue. Há uma segunda vinda, o rapto, o arrebatamento, a qual ele virá nas nuvens, nos ares, e há uma terceira vinda, para reinar 1000 anos na terra. E a cidade, isso é depois do milênio, depois do trono branco, já na eternidade. A cidade Jerusalém celestial, ela iria hoje, só para você ver o tamanho, aonde está Jerusalém hoje, até a Finlândia, lá perto das fronteiras da Rússia, né? Então cruzaria o mar Mediterrâneo, a Europa, né? É mais ou menos 2.400 quilômetros, né? Depois do trono branco. Mas aí o mar não existirá. O mar não existirá na eternidade. Porque a eternidade vai ser aqui, né? Você diz, aqui na Terra? Só que esse mundo vai passar por uma transformação para o milênio. E ele vai passar por outra transformação para a eternidade, depois do trono branco. Na transformação do milênio, a qual haverá esse terremoto aí que vai remover cidades, ilhas, vai mexer com as placas tectônicas, né? Haverá vulcões que vão despertar, né? A lava vulcânica vai borrifar, né? Esguichar seu magma. Aí já há uma transformação para o milênio. Mas a grande transformação do planeta é depois do trono branco, já na eternidade, né? Aí o mar não existe mais depois do trono branco. E o filho entregou ao pai o poder, a autoridade e o reino. A Bíblia diz isso. E como vai ficar lá na eternidade? O final do Apocalipse diz, lá Deus, o Pai, Jeová, ele será a luz, e seu filho, Yahushua Mashiach, será a lâmpada, né? Ou seja, ninguém poderá ver o Criador do cosmos, do universo, da Via Láctea, ou das galáxias, né? A Via Láctea compreende todas as galáxias, né? Por exemplo, nós estamos aqui no sistema solar, né? Com alguns planetas. Vimos agora um visitante interestelar de outra galáxia, que ninguém sabe de onde é, o 13 Atlas, entrar no nosso sistema. Ele está indo a mais de 260 mil quilômetros por hora, né? Rumo a Júpiter, né? O final dele, tudo indica que vai ser em Júpiter. Ele passou próximo à Terra no dia 29 de dezembro, né? Ele não é o primeiro, né? Teve o Muamu, né? Um que entrou aqui, veio de outra galáxia, que compreende a Via Láctea, passou aqui, mas foi embora. Esse não, esse vai, tudo indica que vai terminar o 13 Atlas, a sua parada em Júpiter, né? O que ele vai fazer lá ninguém sabe, né? E vem um outro cometa ou meteoro, muitos estão dizendo que vai atingir a Terra em 13
de abril de 2029, né? Já está datado ele. Uns falam que vai passar perto, outros dizem que vai atingir a Terra, o hipófise, né? Já há pregadores estudiosos dizendo que ele será aquela rocha que uma das trombetas lá do Apocalipse fala, né? Flamejante, com fogo, absinto, né? Que atingirá as águas potáveis e as águas ficarão amargas. Já tem estudiosos, pregadores, doutores, teólogos já avisando isso. Que aquilo ali é uma trombeta, uma taça, né? Que em 2029 já estaremos dentro da grande tribulação, né? É possível, né? Pode que seja, talvez seja, né? Porque 13 de outubro de 2025, embora eu expliquei na pregação ontem que nós não estamos em 2026, né? É provável que estejamos em 2048, né? Porque quando Rômulo, o fundador de Roma, fez seu calendário, você sabia que o calendário de Rômulo era 10 meses? Depois Júlio César fez seu calendário, ele aumentou 2 meses, não ficou 12 meses, mas ficou com 365 dias. Aí veio o Papa Gregório e criou o ano bissexto. A cada 4 anos, o mês de fevereiro é 29 dias, né? Aí você diz, mas dá para saber aonde estamos? Bem, Israel entrou no ano novo agora em setembro, no Rosh Hashanah, né? 4 dias. E os judeus dizem que estamos no ano 5.786. Então, para 6.000 anos, que o mundo vai terminar com 6.000 anos. Nesse calendário dos judeus hoje, faltaria 224 anos. E eu não acredito que falta isso. Eu acredito naquilo que Mashiach falou em Matitial 25:5. Né? O noivo iria atrasar, as 10 virgens iriam cochilar, todas as 10 virgens iriam dormir. Iriam dormir e haveria esfriamento do amor, e haveria multiplicação da iniquidade, e as igrejas ficariam mornas, embora ricas materialmente, financeiramente, mas seriam infelizes, miseráveis, pobres, cegas e nuas, e Mashiach estaria do lado de fora das igrejas. Isso aí está em evidência, está em total cumprimento. Agora, o ano é 360 dias. Apocalipse fala de 42 meses, Daniel 7, a besta vai reinar, e 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, que Elial e Moshe, Elias e Moisés vai profetizar, né? Não é pregar, é profetizar. Não espere Elial e Moshe evangelizando, fazendo campanha, cruzada em estádio, ginásio. Eles não vêm para isso, gente. Eles vêm para trazer o cumprimento do sexto selo, trazer as trombetas que faltam tocar e trazer as taças. A ira do cordeiro, a cólera do cordeiro. Então não é uma evangelização, porque quando Moshe e Elial estiver aqui na terra, não haverá salvação para as nações, para os gentios. Eles vêm para tratar totalmente, unicamente, somente com 144 mil. Naquele período lá, terminou o tempo da graça, a dispensação das nações, dos gentios. Acabou. Não é nem pregação, eles vêm profetizar. O quê? Juízo. Trazer flagelos, pragas, maldições, a ira, a cólera do cordeiro sobre a terra, ao ponto que a Bíblia diz que os homens se esconderão nas cavernas e montanhas e dirão: caiam sobre nós montes, nos esconda da ira, da cólera do cordeiro. E Moshe e Elial estão aqui. Então não é evangelização gospel, evangélica, protestante, pentecostal, católica, neopentecostal, deuteropentecostal. Não haverá mais evangelização. É choro e ranger de dente. Onde está a evangelização? Acabou, gente.
E essas evangelizações do Benihim, do Marco Feliciano, do Malafaia, esses pregadores internacionais aí, Chris Oclaminonde, do Ghana, o David Wold, do Quênia, né? Esses homens famosos, isso aí não vale nada. Tem valor nenhum isso aí. Isso aí é gospel, né? Evangélico, é igreja. Está desalinhado da Bíblia. Eles estão pregando o evangelho. Então deixa eles pregar o evangelho. Evangelho é grego, não? A palavra evangelho. Eu estou pregando boas novas. Aí no hebraico é Bet Sorá, não? Ou seja, a Bíblia como a Bíblia é. As escrituras como as escrituras é. E sem pedir dinheiro, sem dar meu pix. Proibindo pagar dízimo. Que pertence só a uma tribo das 12 tribos de Israel, que é a tribo de Levi. 11 tribos paga dízimo a uma tribo, né? E nós, os gentios, as nações, a Shaul, o apóstolo Paulo, nunca mandou pagar dízimo nas suas 13 cartas. Mas ele disse que os levitas, em Hebreus 7,5, estabelecem e recebem dízimo. Sim, mas Hebreus é para Israel, uma carta para Israel, não é para nós. Para nós é Romanos, Corinto, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Filemon. Embora lendo a carta aos Hebreus adquirimos conhecimento, né? Sobre a Torá, sobre a interpretação verdadeira do que virou a Torá, né? A primeira aliança, né? Porque agora estamos na nova aliança, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Então eles estão dizendo que o hipófise vai atingir a Terra. É o que vai passar mais perto da Terra, né? 13 de abril já tem data, de 2029. Eles dizem, agora é 2026, então tá perto, né? E se esse plano de Donald J. Trump, de 13 de outubro de 2025, no Egito, envolvendo Jerusalém, Israel, envolvendo Gaza, envolvendo o Oriente Médio, um pacto de paz eterna, como diz ele, se isso aí for o acordo, o pacto, a aliança de Daniel 9:27, então o relógio já está contando, porque para Israel só resta 3 anos e meio, porque Mashiach pregou 3 anos e meio. 3 anos e meio é o período que Elial e Moshe vai profetizar para os 144 mil, mas desde de Israel eles vão profetizar para o mundo todo, né? E a besta tem 7 anos, uma semana. A besta pode estar aqui? Pode, mas não deu a face, não mostrou a face. Mas tudo está trabalhando para esta besta, esse pequeno chifre, ou esse assírio, né? Que vem do Islã, da religião muçulmana, do Oriente Médio, do Norte de Israel. E Paulo fala que então será revelado o homem do pecado, perverso, o iníquo, o filho da perdição, o adversário, né? Que será o próprio Satanás em carne humana, né? Mashiach e Yeshua era o Criador Yehová em pele humana. A besta será o próprio diabo em pele humana. E então será manifestado, mostrado, revelado o iníquo, o perverso, o homem do pecado, o adversário, o filho da perdição. Quando? Quando aquele que o retém, que está detendo a manifestação da besta, for removido do meio. E quem é aquele que o detém, que deve desaparecer para que a besta se manifeste? Quem é esse que está detendo? É claro que é o Roa HaKodesh, que veio no dia de Pentecostes, desceu sobre a Keilah primitiva, aquela congregação primitiva,
E o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, vai estar aqui até o rapto, o arrebatamento nos ares, nas nuvens da noiva da palavra original. O Ruach, o Espírito, e a noiva dizem, vem. É o convite, né? Quem tem sede, que beba da água da vida, né? Mas está terminando, né? Quando termina? À meia-noite. À meia-noite a porta fecha. Embora a Bíblia diz que o noivo iria atrasar, né? E haveria sonolência, dormência das 10 virgens. Mas o mundo religioso estaria perdido, como está perdido hoje. Não tem recuperação. Por exemplo, eu prego que matrimônio, casamento é virgindade. O homem virgem casando com a mulher virgem, se não tem esses requisitos, se juntar, está rabichado, amigado, emancebado, enrolado. E na Bíblia, Jacó e Tiago, lá em Atos 15, 29, chamou de união ilegítima, né? O que é uma união ilegítima? Paulo fala em 1 Coríntios 6, para os irmãos não pegar os membros do seu corpo e cruzar, se misturar com uma mulher meretriz, uma prostituta, que não tem virgindade. E Paulo diz que esse pecado é grave. Fugir da prostituição, da fornicação. É o único pecado que você peca contra o seu próprio corpo, ou seja, é uma mancha que não sai. O sangue de Jesus limpa essa mancha. Você que diz. Nem sabão em pó limpa, nem detergente, nem que boa, nem cloro, nem o autoclave, né, que se usa no hospital para matar micróbio, bactéria, vírus, dos instrumentos cirúrgicos, das roupas que os trabalhadores de medicina e enfermagem usam dentro do hospital. Nem autoclave apaga isso aí, gente. Se você vai fornicar, jovem, homem e mulher, você vai ser manchado pela mancha da prostituição, da fornicação, pro resto da sua vida. E Mashiach diz que se uma mulher casar com um homem e depois o homem descobrir que ela fornicou, tinha perdido a virgindade com outro homem, ele pode despedir ela e casar com outra mulher. Veja o tanto que a fornicação é séria. Dá direito do homem despedir, repudiar, mandar a mulher embora e casar com outra. Porque o adultério é depois do casamento. Uma mulher virgem casou com um homem virgem, se ela for infiel e ele for infiel, aí é adultério. E nem o adultério dá direito a divórcio a um segundo casamento. Só a fornicação, que foi o sexo que essa moça fez antes de casar com um homem, casou com outro homem e mentiu, ocultou esse pecado. Porque o casamento, um homem virgem, uma mulher virgem, até que a morte separe. Paulo Achalia, o apóstolo falou, Shaul falou em Romanos 7, versículo 2 e 3, todo o tempo que a mulher viver pela lei, a Torá magnificada por Yehoshua Mashiach, ela está ligada ao marido. Se o marido estiver vivo e ela for viver com outro homem, não importa, será chamada de adúltera. Aí o William Branham disse que o homem podia casar, mas a mulher não. Mas o irmão Branham errou. E por que errou? Isso aí é igual por igual. Leia Marcos 10, versículo 11 e 12. Para o homem, Mashiach diz, se o homem despedir, repudiar, divorciar, mandar a sua mulher embora, a sua primeira mulher embora e casando com outra mulher, ele comete adultério contra a primeira. Mashiach fechou a porta. Não tem divórcio. Casou até que a morte separe. A mulher foi infiel, viva sem ela e não se manche. O dia que você ficar viúvo, você casa. E a mulher, em Marcos 10, versículo 12, Mashiach diz, e se uma mulher mandar seu marido embora, casando com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Porque Paulo falou da mulher, mas não pense que Paulo falou só da mulher. Ele falou só da mulher lá em Romanos 7, versículo 2 e 3. Mas em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, ele fala do homem e da mulher junto. Ele diz assim, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez, mas reconcilia-te com teu marido. Então ela está, se ela se separar do marido, ela está proibida de fazer sexo com outro homem. Porém, hoje os pastores casam mulheres desquitadas, separadas, divorciadas. E Paulo diz, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez.
Não vá fazer sexo com outro homem. Mas reconcilia-te com teu marido. E o marido não repudie sua mulher. Repudiar é pedir divórcio. Ou seja, está proibido. As escrituras explicam as escrituras. A Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem contradição. E agora estamos como nos dias de Noé. Mashiach não diz como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. 8 almas salvas dentro da arca, né? Só 8. E quantas almas vai ser salvas hoje? Quando William Branham estava vivo, ele pregou a pregação estreita é a porta, né? Porta estreita. Ele disse que talvez não seria salva 12 pessoas. Hoje, no arrebatamento. Mas hoje estamos a 60 anos da morte do profeta William Branham. Fez 60 anos. Uma geração e meia. Quantas pessoas serão salvas hoje? Hoje está como nos dias de Noé. Ou seja, o problema de casamento e divórcio, casamento errado, união ilegítima, de gente desquitada, divorciada, de gente rabichada, amigada, emancebada, enrolado. Homem enrolado com mulher, mulher enrolado com homem. Homem que nunca teve virgindade, mulher que nunca teve virgindade. E se espalhou pela terra, gente. Olha o Islã, olha o Islã. O Corão dá direito de casar com 4 mulheres, olha o Corão de Mohammed. Olha a África negra, a poligamia, a torta e a direita está frouxa. E dentro de tabernáculos que segue a mensagem de William Branham. Outro dia, um crítico que era pastor lá, assistente lá do Raymond Jackson, né, o Junior Jackson, que tinha sonhos, e esses sonhos o William Branham colocou na mensagem dos selos e em outras pregações. Esse crítico estava dizendo que J.T. Parnell, que tinha um tabernáculo próximo ao William Branham, tinha mais de uma mulher, era polígamo. Ele disse que o William Branham autorizou. Eu não vi isso na mensagem do William Branham. Depois ele disse que Sidney Jackson, na África, também tinha mais de uma mulher, era polígamo. Eu também não vi o William Branham falar isso. Ele disse que tem prova, né? Ele disse que foi por causa disso que a poligamia entrou nos tabernáculos na África. Veja o Pierre Cas em Kinshasa, Congo. Outro dia ele foi preso porque, sendo pastor de um grande tabernáculo que prega a mensagem de William Branham, ele casou com a 11ª mulher, esse pastor. E no tabernáculo dele, a poligamia corre frouxa. E ele prega a mensagem de William Branham. Por que ele foi preso? Porque ele casou com uma menina de 12 anos, de menor, né? E a lei lá do Congo, lá, a justiça, mandou ele para a cadeia, né? Ele deve estar solto, né? Porque a poligamia, eu tive na costa do Marfim, o Cacô, eu não vi o Cacô lá com 4 mulheres? E o Cacô ainda deu um nó cego na minha mente, como ele dá um nó cego na mente dos seus seguidores. Ele diz assim: eu sou Oséias. Como Oséias casou com prostituta, tinha casado com prostituta, eu sou a palavra de Deus, eu posso casar com quantas mulheres eu quiser. O Cacô prega isso. Posso casar, descasar, posso casar de novo, com quantas mulheres eu quiser. Só que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, proíbe. Eu fui hipnotizado pelo Cacô, enfeitiçado, né? Porque Cacô disse que era maior do que o William Branham. Eu sou o profeta maior do que o William Branham, que vem depois de William Branham. Eu faço atos proféticos, eu não prego só com gogó, com a voz. Eu prego com atos. Aí ele dizia que esses casamentos, Cacô casou 7 vezes. Ele dizia que aquilo era Deus que mandou ele fazer aquilo. Eu até creio que foi Deus que mandou ele casar com 7 mulheres, mas o Deus que mandou o Cacô casar com 7 mulheres é o diabo! É Satanás! É o diabo, Satanás! Porque é o Deus que é a palavra, Mashiach, Yoshua, esse proibiu a poligamia.
Se o homem mandar sua mulher embora casando com outra mulher, comete adultério contra a primeira mulher. Está fechada a porta. Então o anjo, o cordeiro, de 24 de abril, do Cacu Felipe, é Satanás, é o diabo. Porque ele está lá, Cacu está lá no harém com 4 mulheres, um harém, né? Uma penca, uma renca de filho, e dizendo que é o profeta Osé, eu sou igual a Davi, sou igual a Salomão, sou igual a Abraão, sou igual a Jacó, posso ter quantas mulheres eu quiser ter, sou Sansão. Mas isso não cola, gente. Como eu acreditava, cria, em William Branham, que viria outro profeta após William Branham, e Cacu disse que era ele, eu fiquei analisando, estudando, analisando, embora na minha mente não aceitava aquele tanto de mulher. Isso é um harém, né? Primeira vez que eu fui na Costa do Marfim e vi ele com aquele monte de mulher, tudo mulher dele, isso é um harém, vem na minha mente. Mas eu fiquei lutando, mas o Mambrano disse que viria o clamor da meia-noite, Cacu disse que é o clamor da meia-noite, até quando chegou o 7º selo, que eu descobri que o Mambrano cortou da referência do 7º selo, 261 até o 374, aí o Cacu desmoronou, virou areia movediça. Aí ele mesmo me expulsou da mensagem dele, sendo apóstolo do Cacu, né? Cacu me expulsou, não foi ruim não, foi bom. Eu tenho 3 anos e meio, né? Você entende? E agora? Agora eu estou aqui pregando. Você é profeta? Não sou, mas eu sou contra a poligamia. Eu sou contra a bigamia, o homem ter 2 mulheres. Poligamia, o homem ter mais de 2 mulheres. Eu sou a favor de Hebreus 3, versículo 4. A Shalia, Shaul, o apóstolo Paulo disse: respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio. E o leito conjugal, a cama do casal. Vê que não pode ter trisal, bigamia, poligamia. E o leito conjugal, a cama do casal, sem mancha. Ou seja, Paulo não casou. Ele fez celibato, né? Era solteiro. Mas ele diz, o líder da congregação, presbítero, episcopo, homem, marido de uma única mulher. E a mulher do presbítero, como também as viúvas que as congregações iriam assistir, cuidar delas, que tenha sido mulher de um único marido. Então, onde está a bigamia, ter 2 mulheres aí? Nas 14 cartas de Paulo. Em lugar nenhum, isso vem do inferno! Isso vem do lago de fogo! Todo homem bígamo, polígamo, vai voltar ao inferno! Vai voltar ao lago de fogo! Porque essa poligamia, bigamia, que tem no Alcorão, no mundo muçulmano e na África Negra, não? Isso veio do inferno, do lago de fogo. Essas traições, adultérios, tudo vem do inferno. Traições, adultérios, prostituições, isso tudo vem do inferno. Mas agora aqui no Brasil tem igreja que prega casamento de homem com homem, mulher com mulher, a contemporânea. Ou daquela mulher que era lá na Holden, né, da Assembleia de Deus, era pastora, agora já é apóstola da Cidade de Refúgio. Então também essa doutrina que prega, autoriza homem casar com homem, mulher casar com mulher, vem do inferno, vem do lago de fogo. Tais homens e mulheres que praticam isso, eles e elas vão voltar ao inferno, vão voltar ao lago de fogo. É a Bíblia, é o Novo Testamento. É as 14 cartas de Paulo junto com a Torá engrandecida, a lei que foi engrandecida por Yehoshua Mashiach diz isso. Mas hoje 100 mil igrejas no Brasil. Adianta eu pregar contra essas coisas? Adianta eu pregar? Eu sei porque eu preguei, tenho pregado 3 anos e meio e as pessoas não acreditam. Quando eu era batista, eu evangelizava para batista, ganhava gente. Quando eu era da Assembleia de Deus, quase 7 anos, eu evangelizava para a Assembleia de Deus e ganhava gente. E quando eu fui do Tabernáculo da Fé, que pregava a mensagem de William Branham, quase 17 anos, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia,
eu abri igrejas e ganhava gente. Quando eu era do Cacu, eu fui em 14 países. Muitos fazer batismo. Além do Brasil, quantas igrejas eu abri para o Cacu, pregando a mensagem do Cacu Felipe, eu ganhava gente. Nicarágua, passei na Nicarágua, passei pelo Peru, passei pelo Equador, Honduras, México, Venezuela, Colômbia. Fui passando aí, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, 14 países. Batizei em países, abrindo congregações, igrejas em países. Mas agora na palavra original, 3 anos e meio. Nenhum homem converteu e nenhuma mulher. Por quê? É porque eu estou pregando mal? Eu não sei explicar a palavra? A Bíblia? Não é isso. É porque é pesado. É uma doutrina, é ação doutrina. Porque eu venho pregando que o homem que não era virgem e não casou com uma mulher virgem, ele está ou em fornicação, prostituição, ou em adultério, e ele não vai ser salvo. É porque a mulher que não guardou a virgindade, não casou virgem, não casou com um homem virgem, está sem santo matrimônio, ela está em fornicação, prostituição ou em adultério, ela não vai entrar no céu. Se quiser entrar, Salomão diz, aquele que confessa e deixa esse pecado, não? Oh, mas eu tenho filhos. Vai, tenta ver se você entra no céu. Na cidade santa, Jerusalém Celestial, lá não entra impúdico, não? Imorais, adúlteros, homossexuais, lésbicas, fornicários, que perdem a virgindade antes do santo matrimônio, que não guardam a virgindade, não vai entrar. Aí o preço é alto. Embora eu prego que quem pedir dinheiro é falso profeta, eu prego que o dízimo é só para a tribo de Levi lá em Israel, então aqui está descartado pedir dinheiro. Eu trabalho, eu tenho minha barbearia, eu tenho meu arroz e feijão, eu estou satisfeito. Machia disse que a vida consiste apenas no comer e no vestir. E Machia e Yoshua tem me dado mais do que isso. Para mim e para minha esposa, mais do que essas coisas. Então não reclamo de nada. Eu não posso reclamar de nada. E aí eu posso pregar a palavra como ela é. Só que aí o preço é caro. O preço é alto. Mas, gente, nós não temos perseguição nenhuma aqui no Brasil. Risco de morte. Por pregar a palavra. Já no tempo de Paulo, Barnabé, Paulo e Silas, Shaul e Silas, Shaul e Barnabé, ali para entrar no reino dos céus era por muitas tribulações e às vezes até pela morte, como Estevão morreu apedrejado, como os apóstolos morreram como mártires. Não? Você entende? Hoje não temos tribulação. E por não ter tribulação, aí é 70, 100 igrejas numa grande avenida. Pessoas trocam de igreja igual troca de roupa. Trocam de igreja igual troca de roupa. Os que não trocam de igreja, fica só na Batista, na Preteriana, na Universal, na Mundial, na Videira, na Luz para os Pobres, na Deus é Amor. É igual corintiano, é igual flamenguista, São Paulino. É igual torcedor do Goiás e do Vila Nova e do Atlético aqui em Goiás. Ou seja, são de opiniões, não muda de time, de futebol. Não para de torcer. Tem aqueles que é de opinião. Mas quantas pessoas estavam 30, 40 anos na Deus é Amor, está na Igreja Mundial do tal suposto apóstolo Valdemiro Santiago? Quer dizer, não tem nada a ver com o missionário Davi Miranda. E eu também não acredito em Davi Miranda. Nunca acreditei, nunca gostei da IPDA, da Igreja de Deus é Amor. Está aí agora com parede preta, né? Fazendo reneguê, tentando mudar a doutrina, porque o Davi Miranda dizia, quando a televisão, o divórcio e a política entrar dentro da Igreja de Deus é Amor, ela acaba. Mas será que está acabando? Uma igreja que tem 1 milhão de crentes no Brasil? Ou você diz, não, ela está renovando. Mas que renovação é essa? Ela está mundanizando mais do que tudo, se parecendo com igrejas neopentecostais.
Mesmo com Irini Miranda, Débora Miranda, e esse tanto de escândalo aí na família, né? São 21 mil templos, me parece. 21 mil igrejas, né, no mundo, né? É muita gente, né? Mas caiu. Mas eles não enxergam isso, né? Como é que uma igreja vai enxergar se ela está caída, se entra 300 milhões de reais por ano no balancete? Se entra 200 milhões de reais por ano de arrecadação de dízimo, oferta e contribuição. Se entra 5 bilhões de reais por ano na tal igreja, como é que ela vai estar caída? Se os políticos lavam a mão dos bispos, apóstolos, pastores, no tempo da política, ó, você vota em mim que o que você quiser eu te dou, não? O que você quiser eu te dou. Se eu ganhar para prefeito, ganhar... Agora é eleição para presidente, governador, e senador, e deputado estadual e federal, não? Então, é nessa hora que as igrejas arrecadam mais, porque político não dá ofertinha de 20 centavos, R$1, R$10, não. Lava a mão mesmo dos pastores, molha a mão deles mesmo de dinheiro, não? Então tá tudo perdido, gente. Porém, eu estou aqui a pregar a palavra original. E eu li aqui na Bíblia, né, que a Shaul, Paulo disse, né? Estais atento a vós mesmo e a todo o rebanho, nele o Rua, a Kodesh, o Espírito Santo, vos constituiu guardiões para apacentar aquele lá de Deus, a comunidade, a congregação, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio filho. Só que aqui embaixo, ele vai dizer que lobos vorazes não pouparão o rebanho. Eu vou ler aqui, é o 29. Bem, sei que depois da minha partida introduziam entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Mesmo no meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Então, olha como era chamado nos dias de Shaul, o apóstolo Paulo, os seguidores, discípulos, talmudim no hebraico, né? Arrastarão os talmudins, os discípulos. Vigiai, portanto, lembrando de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, como é que esses lobos entraram? O apóstolo Shaul, Paulo, disse que viria de fora, mas também se levantaria de dentro. E quando ele estava preso, provavelmente ele ficou preso entre o ano 64, 65, 66, provavelmente ele morreu no ano 67. Mártir, né? Porque o imperador era Nero, né? César, Neron, em hebraico dá 666. Anthony Lincoln Blair dá 666. Estava querendo trazer ele para governar Gaza, né? Robert Francis Prevost, Leão XIV, no trono, coroa do Papa, tem lá Vicari, Visdei, Filidei, dá 666. Há muitos nomes que dão 666, né? César Neron dava 666 e ele morreu em 68. Então, como Paulo morreu no tempo de Nero, é provável que Shaul morreu decapitado, né? Como cidadão romano, fora dos muros de Roma, no ano 67. Porém, ele deixou essa advertência: vai entrar. Os lobos vão vir de fora e vão vir de dentro. E eu já expliquei como que isso funcionou. Foi explicado aqui que no ano 41, o imperador Cláudio, está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos 18, versículo 2, mandou expulsar os irudins, seja os talmudins que seguiam o Novo Testamento, e seja os judeus que seguiam o Antigo Testamento, a Torá. Todos foram expulsos. Veja na Bíblia, Áquila e Priscila foram seguir a Shaul, a Paulo, né? E depois nunca mais a cidade de Roma
porque os judeus foram expulsos e judins de Roma, conseguiu ter uma congregação verdadeira. Ao contrário, o Império Romano pegou o nome cristão, cristianismo, e fez cristianismo, igrejas virar a religião de Roma. Hoje, o Vaticano, a Igreja Católica, é a mãe de todas as igrejas. E Paulo estava preso em Roma. E Shaul morreu em Roma. E aí vem Constantino, o imperador, que é chamado o amigo dos cristãos, porque ele teve um sonho com a cruz. Sonhar com a cruz é uma coisa boa? Mas no caso de Constantino, o reino dele o império dele estava desmoronando. E ele precisava de apoio. E ele manda pintar a cruz nos escudos dos soldados romanos. E disse que se ganhasse aquela guerra que ele ia enfrentar, ele favoreceria os cristãos. Ganhou a guerra? Ganhou. Deu paz e liberdade para os cristãos? Deu, mas foi bom? Não. Porque aquilo ali virou um casamento político-religioso. Deu terrenos, mandou construir igreja, dava patrimônio para as igrejas, virou o pai das igrejas. Ele mesmo decretou o concílio de Niceia. Ele queria resolver, um pagão chamado Constantino queria resolver o problema dos cristãos, do cristianismo, das igrejas, acabar com as diferenças e divisões. Havia mais de 100 evangelhos. E havia doutores ali, Ário, Atanásio, muitos homens ali. E ele promove o concílio para resolver o problema da divindade. Lá já não pregava Mashiach, era Cristo, né? Já não pregava Yehoshua, tem Yod-He, Vav. Já pregava em grego, né? Jesus Christus, né? Já estava tudo mudando. Então, Constantino, ele era pagão, ele ajudou já uma igreja morta, a igreja católica, a igreja cristã, a mãe do cristianismo, já estava tudo morto ali. E o que sai do concílio de Niceia? Sai o decreto lá, e Constantino autenticou, da doutrina da Trindade, 3 deuses, que o Israel hoje, a nação, os ultra-ortodoxos, os aredinos, eles não engolem Trindade, 3 deuses, 3 pessoas. Mas os cristãos engolem. Doutrina satânica, que William Branham chamou de marca da besta. Aí vem vindo aí as 7 eras. Até chegou em William Branham pregando o nome de Jesus. E agora você descobre que o nome de Jesus é o nome romano, não? Latim e romano. É a tampa do caixão. A Trindade é o caixão e o nome de Jesus, porque o hebraico não tem a letra J nas 22 letras do alfabeto. O nome de Jesus é um nome morto. Agora, como é que você vai abandonar isso? Jesus Cristo, não tem nenhuma letra do tetragrama, Yod, He, Vav, He. O que tem as letras do tetragrama sagrado, do nome sagrado do Deus de Israel, você fala Elohim, Adonai, El Shaddai, Hashem. O que tem é Yehová, Yehoshua. Aquele que invocar o nome de Adon será salvo. Aí agora você precisa do nome Yehoshua para ser salvo, mas você não quer porque você aprendeu que a letra 6 o número 6 é o número 8, aprendeu errado. Aí agora vem a hora da correção e você não vai corrigir. Então você vai se perder. Agora lembra-te, Shaul, Paulo disse, lobos entrarão. Você lê a história do cristianismo, você vê como que entrou. Primeiro corrompeu. Era Querrilá, a comunidade, a congregação, e virou cristianismo. Já corrompeu. Deus continuou salvando. Mas hoje Deus não salva mais através do cristianismo. E quando você vê, no tempo quando os papas que estabelecia reis, quando a igreja católica romana, o papa era dono de 33, 1/3 das terras da Europa. E um rei só poderia ser rei na Alemanha ou em qualquer lugar do mundo
se o Papa reconhecesse. Você vê que o homem, para virar bispo, para ser bispo, era comprado. Esses cargos aí era comprado. Nunca viu a história de Lutero, os filmes de Lutero? Veja lá, os homens compravam os cargos da igreja. Cargo de bispo, para ser bispo. Tudo era comprado, a igreja vendia. Aí eram os lobos. Mas Shaul também diz que dentro do rebanho muitos se levantaria com falsas doutrinas e arrastaria os talmudinhos, os discípulos. Já com Shaul vivo, Paulo vivo, Demas abandonou Paulo, foi seguir o mundo, amou o mundo. Alexandre, o fundidor, Hermineu, também se corrompeu. Muita gente já estava se corrompendo. Nos dias que Paulo estava vivendo, mesmo nos últimos dias da vida de Shaul, de Paulo, Paulo disse que ele escapou da boca do leão e nenhum irmão veio em defesa dele. Que Deus não lhes impute esse pecado. Mas ele já estava abandonado. Ele só, o médico amado Lucas ficou comigo. Vem logo, Timóteo. Traga a capa de inverno que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Todo mundo me abandonou. Mesmo os irmãos e irmãs me abandonaram. Está lá em 2 Timóteo, lá quando ele diz: terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a emoná. Não é fé não, fé é latim, não é igreja. Igreja é latim, eclésia é grego, querilá é hebraica. Eu prefiro voltar ao hebraico porque Yehoshua Mashiach não falava grego e nem latim. Yehoshua Mashiach falava, o filho do Criador, falava hebraico. Leia Atos 26:14. Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Adonai? Eu sou Yehoshua, a quem tu está perseguindo. Guardei a emoná. A emoná é confiar no Criador, é ser fiel ao Criador. Quando o Filho do Homem voltar à terra, achará algum homem e mulher que tenha, não é fé, emoná, algum homem e mulher fiel ao Criador? No mundo corrupto do século 21, perto da grande tribulação, como estamos, talvez a um fio, a um triz da grande tribulação, achará algum homem que tenha emoná, fiel e que confia no Filho do Homem, no mediador, único mediador, no único Salvador, Yehoshua Mashiach? É a pergunta. Paulo diz: os lobos virão de fora. Essa hierarquia católica da religião romana que tomou a dianteira, aproveitando que Cláudio expulsou os talmudinhos, os discípulos de Roma, e roubou. Roma roubou, tomou de conta, roubou. Aí tirou Emoná, botou fé, tirou Querilá, botou igreja, tirou Yehoshua, que tem Yod Rei, Vav Rei, colocou Iesu, com a Bíblia em latim de Jerônimo, no ano 382, fazendo uma tradução do grego para o latim. Ele tira a letra O do nome grego Iesos e fica Iesus. Aí o Papa Leão X, em 1515, mandou Jean-Georges Tricino, embaixador da Igreja Católica de Roma para a Alemanha. Em 1524 ele muda a fonética da letra I para o J. Aí a Igreja Romana conquistou o mundo todo, porque a Igreja Romana, ela não luta igual Edir Macedo, Valdemiro, R.S. Soares, Agenor Duque, Malafaia. O Papa não precisa disso. O Papa é chefe de Estado. O Vaticano tem exército, tem bandeira, tem correio, tem banco. E o Vaticano é dono de uma língua. O português é derivado do latim, o inglês é derivado do latim. O espanhol é derivado do latim, o francês é derivado do latim. A letra J é uma letra latina. Nas 22 letras do alfabeto hebraico não tem um J. Como é que vai derrotar a Igreja Católica, gente? Como é que vai derrotar Robert Francis Privots, o Papa Leão XIV, americano de Chicago? Você acha que vai derrotar expulsando demônio? Igual a Deus e amor? Fazendo aí esses falsos milagres, igual a Edir Macedo, Valdemiro,
Agenoduque, R.R. Soares. Você acha que vai derrotar a Igreja Católica como o Malafaia aí, da direita aí, bolsonarista? Nunca vai, porque tudo que eles pregam é católico. Quando prega Jesus, é católico. Sabia disso? Quando prega Trindade, é católico. Quando fala fé, ao invés de emuná, é católico. Quando fala Jesus, ao invés de Yehoshua, Jesus é católico. Quando fala igreja, ao invés de Keilah, é católico. E quando não é católico, fala em grego. E a salvação não vem dos gregos e nem dos romanos. Jesus é um nome romano, Cristo é um nome grego. A salvação vem de Israel, dos iudins, dos judeus, dos hebreus. Yehoanã 4:22. O nome Yehoshua, Mashiach, é totalmente hebraico, totalmente hebreu, totalmente israelense, totalmente iudim. Agora, como é que vai largar? Vê que não dá para derrotar a Igreja Católica, a menos que voltemos à fé dos hebreus, dos israelenses, dos iudins. Aí não vai voltar. O que eu tenho visto no Brasil é que o Brasil tem 50 milhões de descendentes de judeu aí. Esse chapeuzinho de couro no Nordeste é o Kippá, né? Quantas sinagogas estão descobrindo em escavações, arqueólogos, no Nordeste, em Pernambuco, Alagoas, Ceará, e tudo tem o tanque lá, o mikvê, né? Onde os judeus tomam um banho lá, um ritual de purificação. 70 mil judeus vieram de Portugal de 1872 a 1972, sem falar de 50 mil judeus que vieram da Europa. Hoje aí somos-se 50 milhões de descendentes de judeus. Mas o que os judeus estão fazendo no Brasil? Fundando sinagoga, crescendo. O judaísmo cresce no Brasil. O judaísmo cresce no Brasil. A Assembleia de Deus aí do Manel Ferreira Madureira não pode fazer um debate hoje sem convidar o Rabino Gilberto Ventura ou o Rabino Mirra do judaísmo. Eles até falam contra Jesus, mas mesmo assim eles convidam, porque judaísmo e cristianismo e islamismo vão se unificando, vai se unificar. E o judaísmo está crescendo. Está crescendo, viu que dá conta de arrastar, ganhar gente das igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, e trazer para as sinagogas. O judaísmo só cresce no Brasil. Edir Macedo nunca conseguiu ganhar o senador Abravanel, o Silvio Santos, bem que ele tentou, né? Que o dízimo do Silvio Santos deveria ser grande mais da conta. Mas não conseguia, porque o Silvio Santos dizia, o senador Abravanel, que ele não ia negar o judaísmo, né? Você me entende? O judaísmo está em alta. O sionismo está em alta. Embora eu pregue, é verdade que a nação de Israel é um cão de guerra, um cão de briga, e Donald Trump tem um Benjamin Netanyahu na coleira, não? Vai, ataca o Irã. Vai, ataca o Líbano. Vai, ataca o Iraque. Vai, ataca a Síria. É assim que funciona. Mas o Donald Trump, ele também está no pescoço dele. O Trump tem uma coleira, e quem segura essa coleira são os sionistas, os judeus, donos de Manhattan, Nova York, de Wall Street, das bolsas de valores, donos do cinema, os estúdios de cinema de Hollywood, dono daquelas empresas de mídia lá, Fox, não? Todas essas empresas de mídia, de televisão e cinema americano, quem manda é os judeus. Você entende, não? Então assim está o mundo. Assim está o mundo, mas houve algo aí que pode ser Daniel 9:26. Pode ser, talvez seja, né? Esse plano de paz. Agora vai agora o Trump e o Netanyahu reuniu em Mar-a-Lago, né? Na casa do Trump, para estender o plano para o plano de paz 2.0. Né? Eles dizem que o plano é 5 anos, né? Vão reconstruir Gaza. Mas tem coisas que nós não sabemos. O que tem nesse acordo, nesse pacto, nessa aliança. Eu só sei que a besta vem do norte de Israel.
Eu só sei que Trump, Jared Kushner, Elon Musk, Bill Gates, a Europa, o judaísmo, o cristianismo, o Vaticano, o islamismo, todo mundo está trabalhando como precursores da besta que vai aparecer. Lobos vorazes entrarão no meio de vós e outros se levantarão pregando heresias, né? E aí, depois de 2000 anos, como está o cristianismo hoje? Como está o cristianismo católico? Como está o cristianismo protestante? Tem mais de 500 anos. Como está o cristianismo evangélico pentecostal, que começou em 1906 na Rua Azusa, Los Angeles? Ficou velho, né? Como está o branhamismo? A mensagem de William Branham, que começou em 16 de junho de 1933 no Rio Ohio. Hoje tem 92 anos, está velho. 92 anos não está na fase de filho. 92 anos não está na fase de neto. Os branhamistas já são bisneto. William Branham pregava: Deus não tem neto. E também não vai ter bisneto, tataraneto. Deus só tem filhos. É necessário um reavivamento. É necessário uma nova mensagem hoje. Veja a esperteza de Joseph Branham, filho de William Branham, em 91. Ele fundou a gravação lá, a Casa de Literatura Voz de Deus. Aí fazia MP3, fita magnética, cassete, imprimia livro. Hoje ele não faz isso mais. Agora é o tablet, né? Veja o nome que ele colocou na empresa dele lá em Jeffersonville. Lá. Se você ler a carta de Sarah Branham, aí não é eu que estou dizendo. É Sarah Branham dizendo que Billy Paul falsificou a assinatura do próprio pai, William Branham, e botou a mão uma grande fortuna em dólares que o William Branham deixou guardado, né? Que só poderia ser retirado, acho que 21 anos depois da morte de William Branham. Aí eles dizem que com isso construíram lá, naquele lugar grandão lá, a gravação Voz de Deus. Agora, o que virou? Veja, hoje, José Branham diz que a voz de Deus é a voz de William Branham na fita. Que não tem voz de Deus em nenhum outro lugar na terra, a não ser a voz de William Marion Branham. Hoje ele prega que tem que sair dos tabernáculos. E tem que ficar, nem que seja em casa, mas só apertando play, ouvindo a voz de William Branham, que morreu há 60 anos, em 24 de dezembro de 1965. Aí ele diz assim: aperte play, é a voz de Deus. Mas voz de Deus era o nome da gráfica lá em 91 que ele fundou, fazendo fita magnética, cassete, MP4, MP3, literatura. Hoje, a voz de Deus, isso é voz de Deus, gente? Ele não faz mais fita, nem MP3, nem MP4, nem literatura. Só faz tablet. Quer dizer que o aparelho eletrônico é a voz de Deus? Aí dá um tablet para cada família e manda não escutar pastor nenhum. Só apertar o play e ouvir lá a voz do pai dele nas 1206 fitas que o William Branham pregou. Mas o William Branham tem 60 anos que ele morreu. E você acha que rodar uma fita de William Branham, que isso aí é a voz de Deus? A voz de Deus, eu acredito que quando um homem morre, acabou. Nem esse homem, como Salomão diz, os seus pensamentos perecem, ele nem sabe o que acontece com os vivos. A voz de Deus, se tem voz de Deus na terra, tem que ser através de um homem vivo. Não um tablet, não uma literatura ou uma fita magnética. Se Deus vai usar alguém, ele não vai usar um morto. Porque o Deus da Bíblia, Jeová, não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Ora, o profeta Moisés morreu. E Deus ficou sem profeta na terra? Não. Ele levantou, você fala Josué, mas não é Josué. O nome dele, em Números 13,
Begmidá, era Oséias. Aí em Números 13, Moisés adicionou o Iude, aí o nome dele se transformou em Yehoshua. Então, Yehoshua, filho de Jeová, morreu na cruz, mas esse nome já aparecia no Velho Testamento. Yehoshua tem Yod, He, Vav, He, Rocheia. Oséias quer dizer salvação. Porém, quando Moisés adicionou o Iude, Yehoshua passou a significar Yehová salva. Na Tanakh, o Antigo Testamento de 24 livros que os judeus usam até hoje, os israelitas, o 6º livro da Bíblia não é Josué, não tem a letra J nas 22 letras do alfabeto hebraico. O 6º livro chama-se Yehoshua. É por isso que o Malach, anjo, ângelos é grego, Malach, Gabriel, mensageiro, disse à virgem Míriam: põe o nome do menino de Yehoshua. Ele salvará o povo de Israel dos seus pecados. Ora, esse nome já aparecia no Antigo Testamento, já estava lá. E quem diz para colocar o nome da ordem, a virgem Míriam, é o Malach, o mensageiro Gabriel. Você fala anjo Gabriel, é o Malach, Gabriel. Então eu acredito nisso. Moisés morreu, mas Israel não ficou sem um homem, né? Não ficou sem um homem. Aí você diz: você é mensageiro? Você é profeta? Você é pregador? Pregador eu sou. Mensageiro eu posso dizer que também seria, porque a Shopee, o Mercado Livre, os mensageiros vêm na minha casa, na sua casa e fazem entrega do produto, né? O correio faz entrega, né? Para você, de cartas, correspondência, né? Então, o mensageiro é alguém que entrega uma mensagem. No meu caso aqui, eu não estou repetindo tudo que o William Branham pregou, mas eu estou a repetir tudo que Shaul Paulo pregou, porque, para mim, o que Paulo pregou é a palavra de Deus, Bíblia, Escritura, e o que o irmão Branham pregou é fita, não é a voz de Deus. Então as fitas de William Branham não é a voz de Deus, não, porque a Bíblia, as Escrituras, as 14 cartas de Paulo, todas elas são inspiradas por o Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. E as fitas de William Branham? Nem tudo é inspirado. Tem coisa ali que é o conhecimento, ou melhor, do entendimento de William Branham. Além do mais, Deus não vai julgar o mundo do século XXI pelas fitas do irmão Branham. O irmão Branham mesmo diz: eu vou julgar os homens e mulheres que viveram comigo na minha geração. Para a próxima geração não tenho nada para julgar, não estarei lá. Também não vou fazer impedimento. Quando a próxima geração vier, Deus terá lá um outro homem. É você, André Luiz Nunes, esse outro homem. Eu não sou nada. Eu não quero ser nada. Eu nem prego dízimo, nem peço dinheiro, eu prego só a palavra. O que eu sou, quem sabe, em primeiro lugar, é o Criador. Aí eu vi um pastor americano dizendo: José Branham diz ser profeta. Aí ele diz assim: mas José Branham é reprovado. Um pastor de um tabernáculo lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque um profeta, ele estava dizendo, um profeta tem que passar pelo teste de profeta. Aí ele disse que o teste de profeta é que o profeta tem que dizer algo que vai acontecer na terra antes de acontecer. Bem, eu não digo que eu sou profeta, eu não me vejo como profeta, mas eu tenho tido sonhos, né? O último agora que eu tive, eu vi o presidente Lula dentro do seu avião, um terno meio escuro, de gravata clara, e eu entrei dentro do avião e o Lula saiu, desapareceu, né? E eu comecei a andar dentro do avião do presidente Lula e notei que as poltronas estavam vazias, né? As poltronas vazias. Mas quando eu fui caminhando dentro do avião do presidente, naquele sonho do dia 24/12/2025, eu notei e vi lá na frente um homem vestido de preto, né? Porém, quando eu cheguei perto, ele não era um homem preto. O preto ali era uma roupa de mergulho. Ele estava sentado assim, ó. A poltrona dele estava ao contrário das poltronas vazias no avião
do presidente Lula. As pessoas estavam perguntando o que esse sonho significa. Eu disse, observe. Vamos observar, como eu também tive aquele sonho no dia 4, 5 de novembro de 2024, antes da eleição, onde eu vi Donald J. Trump com um vaso branco, sem tampa e sem fundo, e ele girando o vaso. Esse vaso branco, alguém perguntou o que significa, eu disse, a paz. Ele vai tentar trazer a paz, mas não vai conseguir. Mas ele estava perturbado, Donald Trump, e ele perturbando o pequeno lugar onde eu estava explicando ali a mensagem, a pregação. Aí eu pedi para retirar o Donald Trump, quando foram retirar, já não estava com o vaso sem tampa e sem fundo. Ele estava com uma espada na mão. Aí eu disse, ele vai trazer a guerra. Donald Trump vai trazer a guerra. Eu não digo que eu sou profeta, eu também não inventei esses sonhos. Hora nenhuma eu inventei esses sonhos. Mas eu disse, eu estou observando. Isso do Lula mesmo, o tempo de observar esse sonho é agora, em 2026, que vai haver eleição no Brasil. Vamos ver o que esse sonho significa. Se é um sonho profético. Do Donald Trump já conseguimos entender e estamos vendo acontecer. Mas nem por isso, se os sonhos se cumprirem, nem por isso eu vou dizer que eu sou um profeta. Eu vou dizer que eu sou um pregador. Acredito que deva haver um profeta hoje na terra, né? Estamos caminhando rumo ao arrebatamento. Também rumo à grande tribulação. Algo tem que se passar aqui agora. Algo tem que se passar. Eu vi esse pastor desse tabernáculo lá nos Estados Unidos dizendo que Joseph Branham, o tabernáculo Branham lá, a organização lá, a Voz de Deus, prega que William Branham é aquele anjo, né, que revelou o Apocalipse a João. Né? Eu também não concordo com isso. Né? E sobre William Branham morreu, gente. William Branham diz que quando o mensageiro morre, acabou. Seu corpo vai para o cemitério, sua mensagem se foi, vira história. Moisés morreu, acabou. E o que vem depois? Você disse que é Josué, mas não era Josué, era Yehoshua. E que vem depois, e depois de Yehoshua, aí você tem um livro de juízes, né? Gideão, Sansão, Jefté. Quer dizer, Deus não fica sem uma testemunha, um homem. Eu disse que em setembro, né, de 2021, alguém tocou no meu ombro direito, né? Um ser invisível. Né? Eu senti que ele tinha poder para fulminar, assim, matar quem ele quisesse. Né? Que ele tocou, eu fiquei mole, né? Tava eu e minha esposa, para não cair, eu segurei num cone. Né? Eu lembro da data ali. Né? E logo depois, então, fui expulso do cacuísmo. Como eu não podia perder tempo, então comecei a pregar, e já tem 3 anos e meio. E eu resolvi ir adiante, ir para as 14 cartas de Paulo, a Bet Sorá. Você fala evangelho, eu falo boas novas, Bet Sorá em hebraico, que Shaul pregou. Ao invés de pregar a mensagem de William Branham, como que eu iria pregar a mensagem de William Branham se eu preguei a mensagem de William Branham de 95 a 2012, quase 17 anos? Eu não tenho mais nada para pregar na mensagem de William Branham. Já tinha pregado a mensagem de William Branham há quase 17 anos, aqui em Goiânia, no Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia. E Bahia. Então eu não tinha mais que voltar a mensagem de William Branham. Embora eu acredito que William Branham foi um mensageiro, um profeta, do tempo da tarde, do século XX, que faz 60 anos que ele morreu. Aí então eu resolvi pregar algo diferente. Algo que é novo, mas está na Bíblia. Faz sentido, tem base escriturística. Mesmo eu falando as coisas aqui, em hebraico, o nome em hebraico, Yehoshua, Yehu, Yud, He, Vav, He. Qualquer estudioso sabe que faz sentido, tem significado. Eu não estou pregando nada aleatoriamente, eu não estou inventando nada. Mas aí você vai ser líder. Se houver talmudim, discípulos, você vai ser líder. Eu não estou querendo ser líder de ninguém.
liderar a vida de ninguém. Estou querendo tão somente pregar o plano de Deus, a vontade perfeita de Jeová, o Criador, o único Deus, verdadeiro. É a salvação que está em seu Filho, Yehoshua Mashiach, o mediador, o único mediador e salvador da humanidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Porque não dá mais para continuar com a mensagem do Mambrano. O Mambrano disse que ele estava ficando velho, ele e o pastor do tabernáculo, Ormon Neville, e ele disse que os jovens teriam que calçar os seus sapatos, né? Que eles teriam que ser treinados para levar a mensagem adiante. Mas aí já tem 60 anos que o William Branham morreu, ele estava envelhecendo, ele e Ormon Neville, e ele via que os jovens deveriam levar a mensagem dele. Como não se levantou nenhum profeta aí dentro, nenhuma nova mensagem dentro do branhamismo, mas só ismos, divisões e divisões. As cidades que tem 30 tabernáculos. Um pastor do tabernáculo que prega a mensagem Mambrano não conversa com o outro. Se morrer, não manda, não manda flores, uma coroa de flores, nem vai no funeral. Acha bom quando morre, porque os fiéis daquele tabernáculo podem vir para o tabernáculo dele. Então eu não estou atrás de membros, de membresia, de fiéis. Eu não estou atrás de dizimistas, de ofertantes de dinheiro, pagadores de dízimo, nem de contribuintes financeiros. Não, eu não quero isso. Prefiro ficar sozinho aqui pregando. Pelo menos estou pregando a verdade. E se ninguém crê? Se ninguém crê, é aquilo que o Mambrana falou. A terceira puxada, né? Seria uma pregação para os perdidos eternamente. Mambrana chega a dizer: não haverá conversão. Não haverá conversão. Porém, Mambrana fala que o quarto selo, quando fosse aberto, quase não haveria pessoas que iriam acreditar. Então, eu não devo crer em outra coisa, a não ser que estamos nesta hora, não? E isso aqui acaba se tornando uma pregação gloriosa. Uma pregação gloriosa, uma mensagem gloriosa, porque ela é bíblica, ela é escriturística. Ela está acontecendo como foi profetizado que deveria acontecer. Se é isso aqui, então esta também é uma forma de Deus confirmar esta pregação. Então que Jeová, único Deus e Criador, único Deus e Pai e Criador, e seu Filho Yehoshua Mashiach, possa abençoar esta pregação nesta hora. Amém.